Olá pessoal, vou contar um pouquinho uma história bíblica que me toca sempre o coração, uma história que eu gosto muito, que é a história de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos ao todo e dos 8, um deles era Davi. E o curioso é que Davi não era, dos 8, era o único que não era militar, que não era de guerra. Davi pastoreava as ovelhas do pai dele, pastoreava as ovelhas de Jessé. E chegou um dia que Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, rei de Israel. Só que o profeta Samuel não sabia quem era Davi. Ele chegou na casa de Jessé e perguntou pelos filhos de Jessé. E o Jessé, ele vai mostrando os filhos deles um por um. E o curioso é que todos foram reprovados, menos o único que estava trabalhando, que não estava dentro de casa, que era o Davi. Davi estava no campo pastoreando as ovelhas, e para Jessé o óbvio seria ungir como rei de Israel um filho dele que fosse guerreiro, mas não era essa a indicação de Deus para o profeta Samuel. Então o profeta Samuel, ele negou os 7 filhos militares de Jessé e perguntou se tinha mais alguém. E aí o Jessé lembrou que Davi estava pastoreando as ovelhas no campo e foi chamar Davi. E assim que o profeta Samuel viu Davi, ele falou: é esse o garoto, é esse o rapaz que tem que ser ungido rei de Israel. E o curioso é que assim que ele é ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, tudo continua o mesmo. Isso eu acho muito legal, porque na prática ele volta a pastorear a ovelha e a vida continua a mesma. Ele era pequeno, era um adolescente, ele era muito jovem, e aí depois de 15, 20 anos ele ia se tornar rei de Israel, mas ele não mudou o dia a dia dele, ele continuou pastoreando as ovelhas do pai. E o curioso da história do rei Davi é que a cada desafio na vida dele, ele foi progredindo cada vez maiores os desafios. No começo, ele teve que defender as ovelhas de Jessé contra alguns predadores de ovelhas, né? Então ele teve que derrotar um leão que ia lá matar uma das ovelhas, e ele brigou com o leão para salvar a ovelha. Depois ele teve que matar um urso, então chegou um urso lá para matar as ovelhas, e aí Davi enfrentou o urso e matou o urso para que nenhuma ovelha do pai dele fosse morta. E aí depois de alguns anos, né, Davi foi se tornando adolescente, adulto jovem, e aí o desafio dele aumentou. Ele teve que enfrentar um gigante. E o gigante, Golias, desafiou todo Israel, e foi o Golias que deixou, acho que, o Davi mais famoso, porque ele acabou derrubando o gigante com uma pedrada na testa e decapitando o gigante. O curioso é que na estratégia de Davi, ele não leva uma pedra só. Então ele leva 5 pedras e mostra que, apesar da fé que ele tem em Deus, que ele é ungido de Deus, ele também sabe ser estrategista e não colocar todas as apostas dele em uma única tentativa, né? Quando você vai desafiar um gigante, vá mais munido, não vá só com uma possibilidade de derrotá-lo. E Davi derrota Golias e o desafio sobe ainda mais. Agora, Davi vai ter que enfrentar um rei. O rei chama Saul. E Saul é o sogro de Davi. E o sogro de Davi persegue ele por 13 anos. Então, ao longo de 13 anos, o rei Saul persegue Davi, querendo matar o Davi, porque o Davi derrubou Golias, ele matou o gigante, ele é o líder do exército. E Davi foge. Ele foge de Saul, mas Saul é muito poderoso, ele é rei de Israel, ele foi ungido rei de Israel. E Davi foge. E o bonito da história é que, por diversas vezes, 2 vezes muito bem explícitas na Bíblia, Davi fica com a possibilidade de matar Saul. Numa dessas exposições, Davi está escondido, fugitivo de Saul, e ele encontra Saul defecando numa caverna, que ele não sabia que Davi estava escondido ali.
E Davi sentiu que ele tivesse uma oportunidade ali de matar Saul, mas quando ele toca nas vestes do rei Saul, ele sente sensibilidade no coração dele e ele não vai além, não vai à frente e ele não mata Saul. E essa é uma história muito bonita, porque ele corta um pedaço do tecido para provar para Saul que ele esteve na caverna junto com Davi e Davi não mata o rei Saul. Em uma outra oportunidade, Saul está dormindo e ele invade o campo do exército de Saul e ele não mata Saul novamente. Então ele tem um autocontrole, um autogoverno muito bem estabelecido em que ele não mexe no ungido de Deus e ele não antecipa o que o profeta tinha ungido ele, rei de Israel. Ele não antecipa o reinado dele. Ele respeita o tempo dos processos. Naquele momento, quem era rei de Israel era Saul, e o momento dele se tornar rei de Israel ainda não era chego. Então ele soube esperar o momento dele se tornar rei de Israel. E depois que Davi se torna rei de Israel, depois da morte de Saul, os filisteus matam Saul, e aí o desafio aumenta mais ainda, e foi o grande quarto desafio de Davi, que foi contra si próprio. E essa foi uma grande derrota do rei Davi. Ele estava no castelo, passeando no castelo, enquanto estava tendo uma guerra fora do castelo em que ele não estava participando. E durante a caminhada dele no castelo, ele avista uma mulher tomando banho. E nisso que ele avista a mulher tomando banho, ele sente desejo por ela. Só que é uma mulher casada. E ela era casada com um dos comandantes do exército dele, chamado Urias. A mulher chamava-se Batseba. E a Batseba, ela não podia se deitar com Davi porque ela era casada com um dos comandantes do exército chamado Urias. E Davi, ele exerce o poder de rei e se deita com Batseba e tem relações sexuais com ela e manda matar Urias na frente de combate. E isso deixa Deus muito irritado. Deus fica muito desapontado com Davi e manda o profeta Natan corrigi-lo de uma forma muito sutil. Natan chega e conta uma história de dois fazendeiros, um fazendeiro que tinha muitas ovelhas e um fazendeiro que tinha uma única ovelha. E aquele outro fazendeiro que tinha muitas ovelhas, ele pega essa ovelha do outro fazendeiro que só tem uma única ovelha e ele mata e faz um churrasco com a ovelha do outro mais simples. E o profeta Natan pergunta para o rei Davi o que ele achava dessa história. E aí o rei Davi fica revoltado, fala que deveriam penitenciar aquele fazendeiro que tinha várias ovelhas, mas que foi pegar a única ovelha daquele outro fazendeiro. E a resposta de Natan é emblemática, porque ela fala, esse fazendeiro rico que tem várias ovelhas é você, Davi. Você tinha várias esposas e foi pegar a esposa de um outro que não lhe dizia respeito. E no momento que o profeta Natan repreende Davi, Davi já rasga a roupa, já se arrepende, já pede perdão para Deus, e Deus perdoa Davi, mas Deus também, além de misericordioso e liberar perdão, Deus é justiça. Então Deus, ele perdoa Davi, mas ele vai ter que pagar um preço muito alto pelo pecado dele, de ter se deitado e ter mandado para frente do exército Urias para ser morto. A grande penitência de Davi é que ele teve 3 filhos. Um dos filhos dele acaba violentando a irmã. O outro filho mata o outro que foi o estuprador da irmã. E o filho que ficou vivo acaba pedindo o trono antes do tempo. Então Davi tem que sair fugitivo do castelo e sair do trono fugido porque o filho dele queria o trono antes do tempo, então ele teve que fugir do próprio trono. E isso foi o grande preço que Davi teve que pagar pelo erro que ele não conseguiu vencer a si próprio. Então ele conseguiu vencer o leão, ele conseguiu vencer o urso, ele venceu o gigante Golias, ele venceu o outro rei Saul, mas quando ele olhou no espelho, ele teve que enfrentar as paixões humanas, ele não conseguiu vencer a si próprio.
Então é uma reflexão, uma meditação na palavra de Deus, que traz muitos ensinamentos, que às vezes a gente valoriza muito os gigantes de fora e esquece às vezes que a gente tem um gigante de dentro para enfrentar também todas as nossas más inclinações. Beleza, pessoal?